E a chuva acabou de começar aqui em Ponte Nova. Então, na semana passada, a gente falou, né, sobre a questão de como que a educação física ela se mostra, né, nesse tempo de pandemia, né? Os grupos falaram um pouco sobre como que a atividade poderia, né, se desenvolver. E a gente vê, pessoal, a questão da saúde mental, ela sendo, né, um ponto de ação dentro desse contexto que a gente vive, né? E aí, quando a gente fala, né, em saúde mental, eu estou me referindo, né, a como que esse profissional da saúde, né, se relaciona com os cuidados que envolvem a sua vida em si e a vida do outro, né? Porque a gente lida com a vida do outro durante esse momento onde as relações humanas elas estão se dando de uma maneira diferente, né? Então, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, né, também passa por essa relação que a saúde apresenta no âmbito do cuidado com o indivíduo. E a gente vê que esse cuidado, né, com o indivíduo, só uma questão, pessoal, para dar base aqui, porque eu estou falando, acabou de ter um pico de luz aqui, tá? Mais um agora. Então, caso suspenda, significa que eu vou tentar retornar, tá? Mas a chuva está iniciando bem forte aqui. E aí, com relação à saúde em si, só para vocês entenderem, quando a gente vai e marca uma consulta, né, a gente está sendo atendido por esse profissional, né? Quando a gente pensa no suporte à saúde, a gente vê as outras especialidades atendendo, mas nós vemos o trabalho do profissional de educação física em muitos locais suspenso, né, durante esse momento. Então, olha que contraditório. Esse profissional é um profissional da saúde, é um profissional, né, que trabalha com a qualidade de vida e ele não tem o mesmo, né, local, mesmo status quo, né, o mesmo status de ação do que outros profissionais da saúde. Ah, Samuel, mas você está falando isso, mas o profissional de educação física, né, ele tem um trabalho mais individualizado, né, ele não age da mesma forma que os outros profissionais. Não importa. Não importa se o trabalho dele é individualizado, se o trabalho dele é coletivo, né? Nós tivemos o nosso espaço de trabalho não priorizado, né, da mesma forma que outras áreas do conhecimento no campo da saúde foram priorizadas, né? Então, o fisioterapeuta, os serviços foram suspensos por um tempo, mas na estratégia de saúde da família, né, o fisioterapeuta já está atendendo, né? Então, a educação física ela não tem essa conexão tão com saúde e pertencimento na saúde pública, como as outras áreas, né? Quando, na verdade, a educação física deveria ser, né, um campo de conhecimento, né, que teria o mesmo espaço e o mesmo destaque, né? Tendo em vista que a gente trabalha na questão da prevenção, né, na questão da qualidade de vida, né, e como que esse momento, né, o estar com saúde está relacionado a se afastar do risco, né, de que a doença seja prejudicial. Né? Então, existem pesquisas e andamentos que já mostram, né, a ação da atividade física, né, tendo conexão com o sistema imunológico, né, tendo conexão com o sistema de defesa do nosso organismo. Né? Então, a gente vê a educação física enquanto um elemento potente, né, nesse momento. E aí agora a gente começa a ver essa inserção, né, de uma maneira mais uniforme. Então, existem projetos que estão voltando com as atividades, né, nós temos o profissional de educação física, ele se reinventou, né, assumindo as tecnologias e trabalhando online. Então, agora a gente vê isso caminhando para uma normalidade. Né? Se você na iniciativa privada, se você der uma circulada nas academias, você vê o tanto que essa busca ela está evidente, né, e existem altos índices de matrícula nesse momento, né, então a gente vê um retorno das pessoas para esse momento, né, e aí não só, galera, em função do sedentarismo que a pandemia gerou, mas muito em função da saúde mental. Então hoje a gente vai falar um pouco da saúde mental e o quanto que esse momento ele interfere na saúde mental em si.
né? E aí, falando na saúde mental, a gente tem o seguinte quadro. A OMS, né, a Organização da Saúde, Mundial da Saúde, conceitua a saúde mental como um estado de bem-estar no qual a pessoa percebe suas habilidades, é produtiva em suas atividades de trabalho, consegue manejar o estresse da rotina diária e tem capacidade de trazer contribuições positivas para a comunidade. Sendo assim, pensar no cuidado em saúde mental implica considerar o indivíduo como um ser composto pelas dimensões física, psicológica, social e espiritual, que, ao interagirem entre si, constrói formas de lidar com as situações de crise que apresentam no decorrer da vida. Aqui é fundamental enfatizar a importância desse recurso de enfrentamento daqueles atividades de trabalho na área de saúde. Né? Então, a nossa saúde mental, a saúde mental do profissional, também é algo que tem que ser considerado. Né? Como é que eu me sinto, né, ao ser professor, ao trabalhar com essas expectativas, né, de uma série de pessoas, né? Essas expectativas, né, dessas pessoas, elas vão refletir na minha qualidade de trabalho, né, porque eu também estou envolvido com a questão da pandemia. A pandemia também trouxe dificuldades para a minha vida, a pandemia também me traz a reinventar o meu dia a dia, né? Dando prosseguimento. O contexto de atuação dos profissionais de saúde é permeado por experiências de perda, estresse, ansiedade e medo que podem ou não trazer impacto sobre a vida psicológica desses profissionais. Então, eu me imagino, né, trabalhando numa academia onde que existe uma preocupação com a saúde de quem, né, está malhando, existe uma preocupação com os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, existe uma preocupação em motivar esses alunos, né, numa situação onde a máscara está incomodando, numa situação onde que eu também estou com meus problemas e numa situação onde que eu tenho medo também do contágio. Né? A pandemia também está interferindo na minha vida. Eu posso ter parentes que estão infectados, eu posso ter, né, uma pressão familiar muito forte para que eu não estivesse ali na academia naquele momento. Né? Então, o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar psicológico também mostra, né, fatores que são importantes a serem considerados. Né? Logo, torna-se imprescindível cuidar da saúde mental desses sujeitos, a fim de prevenir ou diminuir o sofrimento psíquico e o aparecimento de manifestações psicopatológicas. Diante da pandemia do Covid-19, da sua gravidade, das repercussões psicossociais relacionadas à doença e da natureza do trabalho realizado pelos profissionais que encontram na linha de frente, tais cuidados devem ser constantes e relevantes. Então, é necessário que os clubes, as academias, o setor público ou privado pense na saúde mental desses profissionais, né? Então, o que está sendo feito para que esses profissionais conduzam as atividades com equilíbrio, conduzam as atividades com respeito, entendendo os sinais e limites do seu corpo frente a esse novo tempo que a gente vive, né? Então, a gente tem uma série de reações que são frequentes, né, na nossa condução como profissional, né? Então, o medo é uma característica que pode apresentar e se mostrar, né, no meu espaço de ação. Pode ter sido medo de adoecimento, de morte, de perda de pessoas queridas, né, de ser separado. Eu não consigo ver o chat, tá, pessoal? Mas vou lá ver o que alguém digitou. Então, talvez é melhor falar, porque eu não consigo ver, né, durante. Ah, tá, a luz foi embora. Então, se for importante, pode falar, tá, gente? Porque eu não consigo ver o chat na hora da apresentação. O medo de transmitir o vírus a outras pessoas, né? O medo de levar a sua vida diante disso. Então, exemplo, né? Chegou o meu aluno com sintomas que eu acredito que possam ser relacionados à Covid. E aí, aquilo já me coloca numa situação complicada, né? Mas, ao mesmo tempo, o aluno, ele está frequentando aquele local. Então, como que fica a minha relação com o meu medo, né? E a relação que o outro tem também sobre esse medo, né? A situação de irritabilidade, não sei se vocês perceberam, né? É como que no dia a dia a gente encontra situações onde que a gente tem que respirar, contar até 10, né? E também a gente vê uma irritabilidade das outras pessoas
né? E essa irritabilidade, ela vem muito em cima de cobrança da gente, né? Então, como que a gente tem que tomar conta dos equipamentos de proteção individual de outra pessoa, né? O nosso, né? A gente tem que tomar e ter zelo pelo espaço. Então, as pessoas elas estão numa condição de irritabilidade muito grande, né, no dia a dia. Então, a chance de eu encontrar com alguém que me acolha, né, que me faça me sentir bem, é muito menor do que encontrar com pessoas que vão me deixar mais irritado, né, vão me deixar mais agitado. Então, a irritabilidade é um problema que a gente enfrenta no dia a dia, durante esse momento, né? Sentimento de impotência e vulnerabilidade, né? Então, o que é isso? Quando alguém pergunta para você assim, e aí, quando é que vocês vão voltar para a aula presencial? Quando alguém pergunta para você assim, nossa, mas ou te fala, né? Nossa, os casos estão aumentando. Você viu em tal capital, os casos estão aumentando, né? Ou então alguém pega e fala assim, você está vendo, né? Como que o número de mortos aumentou? Então, isso traz para a gente uma sensação de impotência, né? Onde que a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe qual que é a realidade disso, né? Então, a relação com impotência e com vulnerabilidade é algo que se apresenta no nosso dia a dia. Então, pelo menos em um momento do dia, a gente sente isso, né? Essa coisa de estar sem rumo, né? Um outro sentimento que vale a pena falar, né, é a questão da angústia, né? Como que eu fico numa situação de alerta, né, com relação à forma como a pandemia tem se mostrado? O que é essa posição de alerta? Ai, como que vão ser as coisas amanhã? Nossa, ai, eu estou acompanhando o jornal, e a ausência de informações estão chegando. Então, a gente tem esse estado de angústia, pelo menos em um momento do dia a gente sente, né, essa situação, né, de estar angustiado com o advento da pandemia, né? A situação de tristeza, né, que é algo que talvez a gente vem, né, tudo que a gente perdeu, tem muita gente que perdeu muita coisa, né, tem pessoas que perderam o emprego da nossa família, né, tem pessoas que se sentem tristes por não conviver com outras pessoas, nós temos pessoas que estão em quadros de internação que já vão para mais de 2 meses, né? E às vezes essas pessoas podem ter conexões familiares com a gente, né? Então a tristeza é algo que paira também, né, sobre as nossas sensações durante, né, a pandemia em si, né? Com relação a questões comportamentais, né? Alterações no distúrbios de apetite, de sono, né? Então, a ansiedade, ela mexe com essas esferas da nossa vida, né? Então, eu sinto que a fome é algo que vai suprir, né, a minha relação com a minha ansiedade, né? Tem pessoas que têm alterações de sono seríssimas, né? Então, existem pesquisas, pessoal, que mostram que o índice de pessoas que passaram a utilizar medicamentos durante a pandemia, medicamentos psicotrópicos, medicamentos ligados, né, sob receita ou não, né, para controle do sono gigantesco, né? Então, os distúrbios que o sono trouxe, a pandemia, ela avança muito forte nisso, né? A relação de conflitos interpessoais, então me sentindo mais agressivo, irritado, sentindo que os meus sentimentos estão desequilibrados. Como que a gente está suscetível ao conflito, né, pessoal? Como que o conflito, ele, né, se mostra no meu dia a dia, na minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu tenho em relações pessoais, a namorado, o namorado, né? Então, como que a gente fica suscetível a esse aumento dos conflitos interpessoais? Aumento dos atos agressivos, né, e da violência contra o outro e contra si mesmo, né? Então, a violência, ela aumentou significativamente nesse momento. E quando eu falo de violência, gente, eu não estou falando só da violência física, né? A violência institucional, a violência simbólica, né? A violência que faz com que as pessoas elas tenham pontos de partida diferentes com relação ao corona, né? Exemplo disso,
Tem pessoas que têm 20 máscaras, tem pessoas que só têm uma máscara, tem pessoas que não têm acesso à máscara, tem pessoas que conseguem se alimentar com arroz e óleo nesse momento, tem pessoas que não conseguem comprar arroz e nem óleo em função do preço, né? Então a gente vê a violência sendo apresentada nesse contexto, né? As crianças estão em casa, né? As famílias elas estão em casa, né? Então a criança ela passa por um ciclo de violência que se ela estivesse na escola essas relações seriam diferentes, né? Os pais precisam de trabalhar, onde que essas crianças vão ficar? Então a gente vê o aumento, né, da agressão e da violência nesse momento. Atos compulsivos, né? Então, como que a gente se relaciona de modo compulsivo a várias questões? Então, tem pessoas que estão maratonando a Netflix, né? Vendo, seguindo várias séries. Tem pessoas que, né, estão pensando na compulsão relacionada a jogos, né? Então, como que tem gente que fica no jogo o dia inteiro? Né? Porque isso reflete no comportamento da nossa mente em uma atitude compulsiva, né, que traz uma ocupação de tempo e traz duas situações, que é a letargia ou a agitação. O que é a letargia? Né? Eu me sentir com preguiça, né? Eu sentir que a minha vida ela, né, não tem a agitação que ela tinha, e a situação de agitação, de euforia, de buscar, né, estar agitado ou eufórico frente a esse momento que a gente vive, né? Tem pessoas que têm crise de pânico, né, muito ligadas à supervalorização desses sentimentos, né? Então existe uma angústia muito grande, uma euforia muito grande, uma tristeza muito grande, às vezes isso coloca as pessoas, né, em uma situação de crise, de colapso, de pânico, né? Aquela sensação de desespero, de se sentir perdido. Então a gente tem isso se mostrando muito, de uma maneira muito forte nesse momento que a gente vive. E aí, gente, essas questões todas, elas trazem, né, episódios relacionados à depressão. Então, a gente tem uma série de pessoas, né, que vem esse momento de vida se aproximando, né, de se sentir perdido frente à vida, né, que é apresentada, né, crises ou agravamento do transtorno de ansiedade, né? Então, sentir mais ansioso, né? Se sentir mais dependente do outro, né? Se sentir mais dependente de respostas concretas sobre a vida, né? E esse estresse ele pode se mostrar agudo em alguns momentos. Então, essa soma de sensações, ela me deixa, por exemplo, de manhã, num estado de preguiça e de tristeza tão grande, e à tarde eu já estou, né, afetado pelo dia e me mostrando mais disposto, né? Isso pode ser imediato, gente, ou isso pode ser tardiamente, isso pode ser lentamente. Então, o que é isso ser lentamente? Eu ter picos de estresse num dia da semana, né? E aí eu ter transtornos do humor num dia da semana, e eu acho que é em função de ser segunda-feira, ou em função de ser sexta-feira. Isso é um comportamento que está aqui dentro, né? E ele vai sendo verbalizado, né? Porque é aquela coisa que a gente fala, né? A caixa, ela vai, o balde, ele vai enchendo, 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 até que ele transborda, né? Frente a essa dificuldade da gente de lidar com as nossas emoções, né? De lidar com as minhas expectativas, né? Com as minhas angústias, com as minhas dores, né? E a gente vai falar um pouco sobre estratégias de enfrentamento para isso tudo que eu disse, né? Então, o que fazer? O que eu, né, Samuel, tenho que fazer como profissional, né? O que vocês têm que fazer como professores da academia, como professores da escolinha de esportes, né? Então, estratégias relacionadas, primeiro momento, ao autocuidado. O que é autocuidado, gente? É eu entender quais são as minhas necessidades. Eu entender quais são os meus limites. Eu entender que eu tenho que captar as sensações que o meu corpo mostra, que a minha mente mostra.
porque eu posso estar em um momento de esgotamento, onde que isso vai interferir na forma como eu trato o meu aluno, na forma como eu converso com as pessoas. É muito importante ter esse autocuidado. Como ter esse autocuidado? Lembre-se de descansar entre os turnos, né? Faça pausas durante o expediente. Então, lembre que você precisa se equilibrar frente a essa nova demanda, que exige tanto, né, da nossa organização mental. De preferência em um local tranquilo. Além disso, é importante manter uma boa alimentação e hidratar-se. Evitar hábitos prejudiciais, né? Então, a gente tem nesse momento, pessoal, um aumento muito brusco, né, dos quadros de tabagismo, alcoolismo, né, uso de drogas entorpecentes. Então, a gente vê esse momento extremamente sério, né? E por quê, gente? Essas substâncias, o encontro com, né, esse momento, né, ele traz uma sensação de alívio, né? E ao trazer essa sensação de alívio, ameniza a dor, né? Então é como se eu colocasse um band-aid, né? E esse band-aid ele fosse curativo, mas se eu não me medicar, se eu não passar o medicamento, esse band-aid vai sair, a dor vai voltar, né? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande a isso. No quadro, no momento, gente, quando a gente estava em junho, em julho, né? Que as pessoas estavam muito enlouquecidas dentro de casa, aí a gente teve aquele boom das reuniões, né, em casa, né? Hoje é na casa de tal pessoa, amanhã é na casa de tal pessoa, e como que isso foi trazendo alívio para as pessoas, né? Mas não deixa de ser um hábito prejudicial, né? Onde que eu busco isso para poder tampar as minhas dores, ao invés de entender as minhas dores. Conversar com colegas, né? É fortalecedor trocar experiências e compartilhar vivências com outros profissionais que estão passando por situações semelhantes, né? Então, como que o meu amigo que mora lá em Viçosa está entendendo esse momento na academia? Como que o meu colega que tem uma escolinha, né, lá em São Paulo está tendo facilidades e dificuldades na sua aula? Então, eu tenho que tentar conversar com pessoas que vão me mostrar formas de agir, porque assim eu vou me sentir como par, eu vou me sentir próximo dessa pessoa que está enfrentando essas dificuldades também no dia a dia. É fortalecedor trocar experiências e compartilhar vivências com os outros profissionais que estão passando por situações semelhantes, né? Então, busque informações, né, onde que essas pessoas vão mostrar como que elas estão conduzindo as coisas, né, durante esse momento. Não se isole. Algumas pessoas podem se afastar de profissionais de saúde por medo da contaminação. Compreenda que se trata de algo passageiro e mantenha contato, mesmo que à distância, por meios virtuais com amigos, né, e com familiares. Compartilhe o cuidado. Sempre que possível, estimule ações compartilhadas, pois assim, se sobrecarregar gera uma situação de pertencimento social, né? Então, olhe para outra pessoa com atenção. Olhe para o outro com atenção. Será que eu não sei se vocês já perceberam, pessoal, não sei como que é isso nas cidades pequenas, mas eu sei que em Mariana isso deve ser muito evidente, e aqui em Ponte Nova, isso para mim, é o que mais dói, que a população de rua aumentou muito nesse momento que a gente vive, né? Então, para quem é de Ponte Nova, né, para quem passa ali próximo ao Bahamas, embaixo daquela ponte, tem pessoas que estão morando ali há meses, né? Então, a gente teve um aumento da população de rua. Eu tenho certeza que em Mariana isso aconteceu também. Nas outras cidades não é tão perceptível, né, porque são cidades pequenas. Mas a gente teve um aumento desse público. E aí, será que eu me importo com outro de alguma maneira? Porque existem estudos, gente, que em situação de crise, né, quando eu olho para o meu semelhante, eu olho para mim de uma forma diferente. Né? Então é interessante se aproximar de ações sociais nesse momento. Né? Então, o que eu estou me movendo em relação a quem precisa de apoio? E não precisa de muito longe, não, gente. Eu não preciso de ir na pessoa que está morando na rua, mas como que eu olho para as pessoas que estão próximas a mim, seja da minha família, seja da minha vizinhança, seja do meu hall de amizades, né?
Pratique a resiliência, reflita sobre as dificuldades encontradas, enfrentadas e o que aprender com elas. Ressignificar as experiências, né? Então, hoje, aconteceu um fato desse comigo, né? O que aconteceu? Tem uma amiga minha que ela tá perdendo a audição. E ela já perdeu a audição do ouvido esquerdo, agora ela tá perdendo a audição do ouvido direito. E ela tá muito depressiva com isso, com essa situação. E eu estava conversando com ela, ela foi na consulta hoje e o aparelho, né, o plano de saúde dela cobre o aparelho vai chegar para ela de São Paulo daqui 15 dias. Quase que eu falo o nome da pessoa. Falei, fulana, mas Samuel, eu tô me sentindo muito mal com isso. Mas vamos lá, vamos entender por que você está se sentindo mal, né? Porque nós vemos a dificuldade no primeiro momento, a gente não vê o quanto que, né, nós temos de potencialidade. Falei, gente, vamos pensar numa coisa. O aparelho vai chegar para você. Você já pensou nas pessoas que não têm condição em ter aparelho, né? Você consegue entender como que você é privilegiada? Você não está sentindo dor, né? O aparelho ele vai devolver o seu quadro, né, de audição. É chato usar aparelho? Seria muito melhor, né? Se eu escutasse, seria muito melhor se eu fosse milionário, né? Então existem o ser seria melhor para diferentes coisas. Mas, poxa vida, não vai alterar a sua audição, né? A sua audição ela vai se manter, e que bom que você pode ter o aparelho. As coisas podem ser muito piores, né? Então a gente conseguir ver o lado bom das coisas é algo que nos motiva para que amanhã as coisas possam ser diferentes, né? E essa prática, gente, ela pode ser trabalhada, que é o que se chama de resiliência. É o entender que amanhã as coisas vão poder ser diferentes, consequentemente, a partir da minha ação no hoje, né? Então, isso é uma característica muito importante que a gente pode desenvolver, né? Então, eu posso desenvolver essas minhas expectativas, né? Fortalecer a minha mente nesse sentido, em acreditar que eu sou capaz, acreditar que as coisas vão ser diferentes em função da minha movimentação, em função do Samuel se mover em direção à melhoria, em direção ao cuidado, né, que eu tenho sobre mim e sobre as coisas que me envolvem. Exercícios de respiração e meditação. Então, tem muita gente fazendo isso, né? Então, reservar uma parte de dia para cuidar da respiração, para cuidar da meditação, né? Samuel, mas isso é muito chato. Nossa, não, meditar é coisa de algumas religiões que eu não acredito. Não, essa é muita lerdeza isso para mim. Beleza, escuta uma música que você gosta, né? Escuta uma música que você gosta, mesmo que essa música tenha uma agitação diferente, mas tem esse momento, né, de repor as suas energias, né, frente ao silêncio, né, frente ao entender as suas necessidades, né? Retome estratégias de enfrentamento já utilizadas entre crises anteriores. Veja como que você se sentiu em algum momento da sua vida, que foi um momento muito difícil para você, né? Como que você se viu dentro desse momento? Eu tive uma experiência muito traumática, né, que todo mundo sabe, que foi um acidente, né? Sempre que eu tenho qualquer dificuldade na minha vida, esse acidente vem para mim, né? Porque quando esse acidente vem para mim, eu penso, nossa, cara, você superou isso, você vai superar qualquer coisa. E cada um tem uma história com isso, né? Que remete dor. E você lembra dessa situação de dor. Talvez você não tenha, mas alguém muito próximo tem. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, né, na sua história de vida. Isso é muito legal também, porque você traz elementos que podem gerar superação para esse momento que você está vivendo. Né? Cuidar do seu corpo, atividades físicas e alongamento são importantes para evitar, né, o estresse, diminuir a ansiedade, né? E nunca é tarde para começar, né, pessoal? Então, se eu penso assim, nossa, a pandemia começou em abril, caramba, engordei pra caramba, não consigo me olhar no espelho. Mas isso não quer dizer que aquela imagem do espelho é a imagem que é ideal para mim. A imagem que é ideal para mim é a imagem que eu quero ter,
né? Então, nunca é tarde para começar a se olhar com mais carinho, a se olhar com mais cuidado, né? E às vezes, gente, isso é muito... tem que ficar muito forte para a gente que é da área de educação física, e principalmente para as meninas aí, né, que trabalham com academia. Como que a gente incorpora modelos que não são nossos? Os meninos também, com relação à força, né? Como que a gente, né, dá um mergulho naquela atmosfera, né, instagrânica das coisas, né, daqueles stories loucos, né, onde que as pessoas mostram o seu dia a dia, ai, agora eu vou fazer isso, ai, agora minha vida é linda, minha vida é maravilhosa. A vida não é isso. Então, a vida ela é feita de recomeços, ela é feita de dores, ela é feita de superação, né? E como que eu lido com isso é uma maneira minha. Eu não vou conseguir nunca ser aquela menina que tem lá os recebidos e come a granolinha de um jeito e aquilo de outro jeito, porque aquilo não faz parte da minha vida. A minha vida ela se organiza de uma outra forma. E tem pessoas que enlouquecem com isso, gente. Quantas pessoas que acharam que iam virar blogueiras durante a pandemia? Quantas pessoas que enlouqueceram com essa lógica de ser blogueira, né? Talvez ser blogueira vai ser algo que eu vou conseguir, mas talvez não, e tá tudo bem, né? E não conseguir. Então, cuide da sua vida com os elementos que te fazem bem, né? Adaptando a sua casa a isso ou a sua rotina a isso. Então, se eu estou lá na academia, né, e sou lá profissional, uma coisa é eu estar dando aula, mas qual o tempo que eu estou dedicando a fazer? Qual o tempo que eu estou dedicando a nadar, a fazer o que eu gosto, a dançar? E não pensa, gente, não pensa. Isso é a maior mentira, tá? Se te contaram, você acreditou, isso é a maior mentira. Ah, eu estou dando aula, eu me divirto, eu já fiz a minha atividade física. Não, você está dando aula. Você não está fazendo no ritmo, na consistência necessária, no seu ritmo, com o seu objetivo. Você está fazendo os objetivos do outro, né? Aquilo vai te trazer esgotamento? Vai. Aquilo vai te trazer cansaço? Vai. Mas não é como se você assumisse a atividade física numa posição de aluno. E isso é muito importante para as pessoas que dão lá 30 aulas, 40 aulas, né? Entender o seu momento. Tem aula que eu vou querer fazer com o professor X, tem aula que eu vou querer fazer com o professor Y, e aquilo vai ser importante para mim, né? Não caia nessa cilada de achar que por você ser instrutor e você ser professor, já tá bom, você já se encontra. Isso é a maior mentira. Evite excesso de informações, consumir muitas notícias, né? Trazem ansiedade. Controle o que você assiste nos momentos de dormir, controle o que você assiste nos momentos de acordar. Tem coisas que podem me dar motivação, tem coisas que podem me deixar para baixo. Então, se organize frente a isso, né? Realize atividades que te produzam tranquilidade, né? Então, o que é atividades que produzem tranquilidade? Tem coisas que eu consigo fazer de manhã, tem coisas que eu não consigo fazer de manhã, tem coisas que à noite eu tenho mais facilidade, tem pessoas que à noite não têm tanta facilidade, né? Se organize frente, né, às atividades para que elas possam gerar uma sensação de tranquilidade, né? Então, se eu estou tendo dificuldade em tal matéria, eu vou procurar formas de conseguir entender essa minha dificuldade, conseguir apoio, né? Então, tente produzir tranquilidade, né, na organização da sua vida, que isso vai interferir na qualidade do seu trabalho. Então, se eu não me sinto bem, eu não consigo expressar o bem para outras pessoas. Então, eu estou lá na academia, debaixo daquela máscara, que agora tem aquela viseira também, que tem lugares que a viseira é obrigatória, né? E aquela viseira, né, ela dificulta também a comunicação, porque com a máscara já não dá para entender nada, né, que a pessoa está falando. E aí, com a viseira ainda, tudo se torna mais difícil. Então, poxa, eu tenho que estar bem naquele contexto ali. Então, eu tenho que preparar e trabalhar a minha saúde mental para estar bem ali naquele contexto, né? Estabelecer uma rotina é muito importante, organizar o seu dia, né, de forma a fazer com que
você cumpra, né, os seus objetivos, né? Vou mostrar algo para vocês aqui, mas não se assustem, né? O que é um pouco de organizar isso, né? Então, estabelecer um quadro onde você organize, né, as suas atividades. Não necessariamente precisa ser num quadro, pode ser numa agenda, pode ser num caderno, né? Manter, né, a sua relação com o acreditar, né, a fé, estabelecer uma relação positiva com as coisas, né, aí nem falando diretamente de religião, mas estabelecer uma relação positiva e não pessimista com as coisas, né, e aqui algumas redes, né, de situação de apoio psicológico, né, então existe também redes de apoio que eu posso buscar, né. Então, aqui hoje, gente, eu queria falar e trazer um pouco da preocupação que envolve, né, a saúde pública, né, e a saúde mental. Então, são elementos que a gente tem que considerar, né, e eles têm que fazer parte do cuidado que eu tenho comigo e no cuidado que eu tenho com o outro. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algumas pessoas me mandaram aqui, né, que estão com problemas de conexão também, né? E aí, essa era o contexto que eu queria trazer hoje para vocês, né? Pensando na saúde mental, né? E nesse momento, né, de pandemia que a gente vive, tá? Então, eu vou interromper a transmissão, né, agora, pessoal, e vou dar alguns recados que eu dei no início.